Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. E na videoaula de hoje iremos apresentar um roteiro para o projeto de filtros ativos de segunda ordem. No caso, utilizando a topologia Sallen-Key. O cálculo dos valores de R1, R2, C1 e C2 permite obter diferentes curvas de resposta. Então é possível, através do cálculo dos valores desses componentes, obter a resposta Butterworth, Bessel e Chebyshev. A escolha entre essas três opções vai depender da aplicação. Então, por exemplo, a Chebyshev tem uma atenuação maior, mas apresenta um pico de resposta em torno da frequência de corte. Na prática, o que deve ser feito é calcular as três respostas, Butterworth, Bessel e Chebyshev, e verificar os valores de componentes reais disponíveis e qual resposta em frequência se aproxima mais da resposta desejada. Então aqui eu apresento uma tabela em que nós temos os valores dos capacitores para uma frequência padrão, uma frequência normalizada de 1 radianos por segundo. Então vejam que nós temos aqui para obter a resposta tipo Bessel, Butterworth e Chebyshev com diversas ondulações em torno da frequência de corte. Esses valores CA1 e CA2 serão utilizados para determinar quem são os capacitores C1 e C2. E aqui nós temos o roteiro para o projeto desse filtro. Então, defina a frequência de corte. Primeira coisa que tem que ser feita é definir a frequência de corte do filtro. Calcular CB1 e CB2 a partir de CA1 e CA2 que estão na tabela. Então, CB1 e CB2 ainda não é o valor do capacitor, mas a partir de CA1 e CA2 obtidos na tabela, que vai depender do tipo de resposta que eu desejo. Então, se eu quero uma resposta Bessel, os valores de CA1 e CA2 são esses que estão apresentados na primeira linha. Se eu quero uma resposta Butterworth, são esses valores, CA1 1.414 e CA2 0,7071. E Chebyshev eu tenho essas várias opções, dependendo da ondulação menor ou maior em torno da frequência de corte. Obtido na tabela a resposta que eu desejo, eu calculo CB1 e CB2. E aí depois eu vou calcular, agora sim, os capacitores C1 e C2 e vou escolher valores para R. No caso eu vou fazer R1 igual a R2, que é igual a um valor R, que venha a produzir valores práticos para os capacitores C1 e C2, valores comerciais. Cálculo de filtro ativo de segunda ordem Butterworth com frequência de corte igual a 5 kHz. Definir que a resposta é uma resposta do tipo Butterworth, eu vou lá na minha tabela, CA1 é 1,414, CA2 é 0,7071. Então percebam aqui, que para calcular CB1 eu coloquei 1,414 dividido pela frequência de corte em radianos por segundo. Então, se a frequência de corte em hertz é 5.000, eu tenho que multiplicar isso por 2π. E aí eu encontro CB1. CB2 a mesma coisa. Esse valor 0,7071 eu obtive da tabela e divido pela frequência de corte em radianos por segundo, ou seja, 2π que multiplica 5K. Obtive CB1 e CB2, agora sim, eu vou determinar quem é C1, C2 e o valor do resistor. Então veja essa equação. Capacitor 1 é igual a CB1 sobre R. CB1 eu acabei de calcular e eu vou escolher um valor comercial para o capacitor C1. Então vou escolher 10 nanofarad, de tal forma que o meu resistor, calculando, ele vai ser um resistor de 4.500. E aí eu escolho o valor comercial mais próximo, que é 4.300 ohms. E para calcular C2, eu vou pegar CB2 e dividir pelo resistor que eu já calculei. Lembram? R1 vai ser igual a R2, que vai ser igual a R. Então, se eu já calculei R1, que é 4.300 ohms,
né? Na verdade, eu acabei usando aqui o valor teórico, né? 4.500 para calcular C2, porque não faz diferença, eu vou no final ter que ajustar o valor desta capacitância. Então eu poderia usar tanto 4.300 quanto 4.500. Veja que usando 4.500 eu obtive 5 nanofarad e ajustei para o capacitor comercial mais próximo, 4,7 nanofarad. Bem, agora que eu tenho C1, C2 e o valor da resistência, agora sim, eu tenho o meu circuito, o meu filtro ativo, a estrutura Sallen-Key, com resposta do tipo Butterwolf, na frequência de corte de 5 kHz. Vamos simular? Então, simulando aqui, nós temos a resposta. Então, percebam que em torno de 5 kHz, eu tenho o meu ponto ali de menos 3 dB. E eu tenho uma resposta plana na região de passagem, porém, como é um filtro de segunda ordem e é uma resposta do tipo Butterwolf, a região de transição ela é lenta, né? A região de transição é bem lenta. Então, segundo exemplo de projeto, cálculo de filtro ativo de segunda ordem. Agora eu quero um Chebyshev com uma ondulação em torno da frequência de corte de 3 dB e frequência de corte também igual a 5 kHz. Então eu volto lá na tabela e eu verifico a última linha, olha só. CA1 é 3,103 e CA2 é 0,4558. Então esses são os valores de CA1 e CA2 para o filtro Chebyshev com ondulação de 3 dB. Então calculo CB1 e CB2 utilizando CA1 e CA2 obtidos da tabela e dividindo pela frequência de corte em radianos por segundo, ou seja, 2πf, de tal forma que CB1 é igual a 98,8 vezes 10 a menos 6 e CB2, aqui está errado no slide, está aqui é CB2, é igual a 14,5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, novamente escolhi C1 igual a 10 nanofarad. CB1 dividido por 10 nano vai dar 9,88K, ou seja, vou arredondar para 10K, que é um valor comercial. E para calcular C2, eu vou pegar CB2, que é 14,5 vezes 10 elevado a menos 6, e vou dividir pela essa resistência, 10K. Vai dar 1,45 nano. Então aqui eu tenho o circuito, a topologia Sallen-Key, um filtro ativo, só que agora a minha resposta é uma resposta do tipo Chebyshev. E a gente espera o quê? Espera que uma região de transição mais estreita, ou seja, a transição da zona de passagem para a zona de rejeição mais rápida, porém a gente espera uma ondulação em torno da frequência de corte. Então aqui nós temos exatamente a resposta para o filtro Chebyshev e percebam que em torno da frequência de corte, 5 kHz, nós temos aquele pico, né, aquela ondulação característica do filtro Chebyshev. Porém, vejam que mesmo sendo um filtro de segunda ordem, a região de transição ela é bem mais rápida do que para o filtro Butterwolf. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.